Sim, o assunto é sério, o assunto é bastante sério. Então, Felca e a adultização. Se inscreva, deixe seu like, é claro, deixe seu comentário aí também. O que eu sei sobre esse vídeo? Tem um vídeo no Instagram que tá muito bombado. O vídeo no YouTube também está. Neste momento, na gravação desse vídeo, ele está com 24 milhões de visualizações. O do Instagram está bastante maior, até porque é mais curto também, né? Tem toda essa questão. Mas vamos ver então um vídeo do Felca sobre a adultização. Eu assisti só o vídeo do Instagram. E eu assisti um pedacinho desse vídeo aqui e eu pensei, é um bom vídeo pra gente assistir em live aqui, né? Então vamos ver. Assunto sério, hein, gente? Assunto sério. Bora. Ah, tá aí na tela, alerta de gatilho, tá? Então é isso, prossiga por sua conta e risco. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila. Ei! Já fui comer das duas. Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. É isso que eu tô vendo, né? Gente, vocês estão falando aí no chat que vários influencers já falaram sobre esse tal desse Ítalo Ismael e tomou strike dele, e que é um assunto muito importante e sério. Gente, eu não conhecia nenhuma das pessoas, tá? Nenhuma das pessoas. Realmente não chegou em mim esse tipo de conteúdo. Mas aparentemente era um negócio bastante grande na internet, tá? Mas não chegou em mim. Não chegou. Bora lá. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente... consequências de mexer nesse vespeiro. Eu fiquei sabendo, me disseram por aí que o Felca recebeu algumas ameaças, né, depois de lançar esse vídeo aqui. E que inclusive, sei lá se é verídico ou não, me disseram que ele tava andando de carro blindado, alguma coisa assim. Então, aparentemente ele mexeu no vespeiro mesmo. Vamos ver. À vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega views, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado. E como desgraça que dá views, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual a esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas. Meu Deus do céu. Kuai, gente. Eu acho que eu nunca entrei nesse app ou que rede social chamada Kuai. Eu acho que eu nunca vi nada naquele lugar. Eventualmente eu sei que algumas coisas de lá chegam aqui, né? Chegam, sei lá, no Instagram, no YouTube, que são as redes sociais que eu tenho. Mas nunca vi. Desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo... Então o Felca falou num podcast aí, pó delas, que tá andando de carro blindado devido às denúncias e também por conta do negócio das bets. Ah, tá. Beleza. Então é isso, tá aí. Conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar, mas antes vamos ver umas paradas esquisitas. Mas é isso, né, gente? Contra esse tipo de coisa, pouquíssima gente se levanta, né? Agora, quando é pra atacar professor de ciências, tá dando aula de educação sexual nas escolas, dizendo que tá sexualizando as crianças, aí tem todo um pânico moral em cima da parada, né? Tem influenciador de direita que ataca professor. Só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirins. Quando é um negócio que dá dinheiro, dificilmente você tem influenciador de direita denunciando a parada, né? Eu, sinceramente, eu não sei em que momento dessa nossa quadra da história que as pessoas começaram a considerar como figuras de autoridade crianças repetindo o que adultos dizem na internet, tá? Eu não sei. Simplesmente não sei. Tá cheio disso. Investidor, criança, né? Supostos investidores crianças, né? Tem influenciador de extrema direita criança. Todo mundo fala daquele menino, como é que é o nome dele? Alguma coisa Piloto, Carlos Piloto. Aí tem pastor criança também, né? Um monte de criança sendo exposta na internet, repetindo o que a adulto fala pra elas e de repente, porque o negócio que um adulto
tá falando, tá saindo da boca de uma criança, a galera considera, assim, como se fosse uma figura de autoridade. Eu tenho uma tese de que isso daí se relaciona muito com uma pseudociência muito antiga. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de coisa, mas o pessoal costumava dizer que existia um negócio chamado criança índigo. Supostamente são, sei lá, são crianças iluminadas, alguma coisa assim. Então, chama atenção, gera visualização, ver criança falando merda na internet, como se fosse uma autoridade em todas as áreas do conhecimento, e a galera realmente reconhece, não, é uma criança genial. Sim, Santinelli cansou de falar sobre esse tipo de coisa. Cansou de falar. Criança empreendedora, velho. É um fenômeno que também me choca toda vez que eu lembro que existe. É impressionante. Consigo fazer mais. Dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia isso é muito importante, isso é muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. Meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo já. Eu durmo na escola. Mas tá aí, tem todo o discurso contra a escola, no final das contas, né? Todo o discurso anti-intelectual. Mas isso vende bastante. A escola come todo o meu tempo, meu filho. Você tem aula o quê? Das 7 horas da manhã até meio-dia. Como é que a escola tá comendo algum tempo na vida de um moleque que não devia nem tá dando entrevista em porra de podcast patrocinado por porra de empresa Digital Z, nem sei que merda é essa. Tipo, tinha que tá brincando na rua, ralando o joelho. Tá aí. Quando é um negócio lucrativo, quando é um negócio que dá dinheiro, né? Tem até a marca que patrocina, né? Aí compra microfone, compra mesa, compra cadeira gamer pros meninos. Mas segue. É o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. Escola complica a vida do empreendedor. A escola complica a vida do empreendedor. Olha isso. Olha isso. Tudo em prol da lógica do capital, né, gente? Tudo em prol da lógica do capitalismo. Não vão à escola. Vão empreender. Não escute seu professor, doutrinador. É foda. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vão precisar de um... E na escola, quando eu trabalhava em escola, a gente via muito disso, tá? Na época que podia celular na escola também, era muito disso. Muita criança que na hora do recreio ia fazer vídeo pra porra de TikTok, querer ser influenciador de direita na internet, dizendo que a escola não serve pra nada, não aprende nada de útil aqui. O pediatra vai ser atendido por um dropshipper de capinha do celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultado. Falar, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. Peraí, a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago, de emagrecimento. Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda por afiliado? O poder da força de vontade? Porra de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, caralho. Você não tem o melhor iPhone pra... Se você passa fome, é porque faltou força de vontade, né? Faltou mindset. Faltou comprar o curso na internet vendido pelo investidor mirim, o investidor criança. Tem literatura demonstrando a criança que sofre com insegurança alimentar dentro de casa. Ela tem problemas de desenvolvimento, de cognição, que duram até etapas muito posteriores da vida. Mas é só uma questão de mindset, tá, gente? Só uma questão de mindset. Pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve, entende? O que mais existe é a gente mimizenta que dá desculpa pelo exatamente, fracasso que exatamente. a pessoa tem. Ninguém tem culpa pelo seu fracasso, somente você. Então, se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é servente de pedreiro, o seu pai era servente de pedreiro, o seu avô era servente de pedreiro, e seu... Exatamente, é daí pra baixo. Lembrando que o Felca disse que vai ficar ainda pior ao longo do vídeo. Vamos ver o quão pior vai ficar isso daqui. Bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, eu reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, faça. Exatamente. Entende? Então, esse que é o ponto. E independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. É isso. Fala pra a pessoa no Haiti, né? Esse biscoito de barro, ele é consumido no Haiti, tá, gente? É um alimento de fome, um alimento que as pessoas comem
é por conta da fome. É também um alimento que mulheres grávidas consomem no Haiti, em decorrência da fome. Até se gerou uma certa mitologia em torno do biscoito de barro, né? Momento cultura, né? Aqui também é cultura, aqui também é informação. Gerou-se toda uma mitologia acerca desse biscoito de barro que... Olavo de Carvalho mandou R$1. Se eu que não estudei e sou o maior filósofo do mundo, imagina essa galera e cof. Obrigado pelo LivePix, Olavo de Carvalho, obrigado. Mas, como eu ia dizendo, formou-se uma mitologia em torno desse biscoito de barro lá no Haiti, de que ele possui minerais e nutrientes que podem ajudar a gestante, alguma coisa assim. Mas, é claro, não tem evidências que comprovem que realmente tem algum benefício para a saúde da gestante, esse tipo de pseudo-alimento, sabe? Mas as pessoas lá consomem barro para enganar a fome. Como que uma pessoa, exatamente, como uma pessoa consegue sobreviver comendo biscoito de barro? Exatamente, né? Agora diz para essa pessoa que além de sobreviver, ela tem que investir, largar os estudos, larga a escola, larga o trabalho e vai investir em porra de dropshipping, em porra de Bitcoin, né? Compra o curso do Coach Mirim que você vai dar certo na vida. Vamos lá. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez, no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos, aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. Inclusive, aquela menina que debateu com o Jonathan Manuel, lembra que ela falou do Zimbábue, que a gente sempre volta a esse assunto, né? Da cosmologia do Zimbábue. Talvez ela tenha confundido o Zimbábue com Haiti, tá? Quando ela falou sobre o pessoal comendo terra. Talvez tenha, né? Pra ser justo. Sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo... marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem... Que chegar... Exatamente, que chegar... Acho que o meu canal, ele deve ser mais antigo do que esse moleque. Quando eu comecei o meu canal, esse moleque... talvez ele nem falasse. Também é muito presente essa questão, né, imediatismo. É muito interessante como é que as coisas se misturam, sabe? Como é que a lógica interna do negócio não faz sentido nenhum. Porque ao mesmo tempo que você tem que ser extremamente imediatista, ao mesmo tempo você tem que, sei lá, deixar de comprar o cafezinho que você compra na rua para investir em CBD de renda fixa durante 60 anos para você conseguir juntar finalmente o seu primeiro milhão e poder viver de renda o resto da tua vida. Os últimos 15 anos da sua vida, se você tiver sorte. Então, ao mesmo tempo que é super imediatista, também tem essa questão de não, junta dinheiro que daqui a 60 anos você vive de renda fixa o resto da tua vida. 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara, porque que ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá. Caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia... sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Não, você vai falar assim, calma, querido, você não vai... Olha como que não faz sentido nenhum dentro da lógica da pré-preparada. Você tem que ser um gênio da matemática para entender um negócio que, diga-se de passagem, é muito básico, chamado juros compostos. Tá? Ao mesmo tempo, aprender matemática na escola é inútil, não serve pra absolutamente nada. Vai morrer não, eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Eu sei que você tá sangrando, querido, eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativo. Paciente afogando o próprio sangue. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, o... Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles, não vou. Entendeu? É isso. Então, não vai... Ele já atacou a matemática, agora ele tá atacando a filosofia. Vamos ver qual outra área do conhecimento ele vai atacar. Mas tá aí, né, gente? Tá aí. Se não traz lucro, logo é completamente inútil.
Não vai ajudar em absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que vontade de enfiar uma crítica da razão pura no meu cu. Sabe o que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso nem ficar puto porque ele é uma criança. O cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não, é isso. Gente, eu nem sei quem que é esse menino. Ou pelo menos eu não me lembro. Que essas crianças que viralizam na internet, pra mim eles têm tudo a mesma cara. Eu sou péssimo com esse tipo de coisa. Até em sala de aula, quando eu dava aula pro pessoal do 9º ano, eu não sabia distinguir a cara dos meninos. Não sei, sou péssimo pra lembrar o nome dos meninos. Mas é uma criança. Bode mandou R$1,50. Não se preocupa, Iago. Se mexerem com você, eu dou uma cabeçada neles. Obrigado, bode do Calejon. Ele chegou aqui na sala, né? E ele não será tirado. Mas, como eu ia dizendo, é uma criança, gente. É uma criança. Ele tá repetindo o que algum adulto disse pra ele falar na internet. É basicamente isso. Isso daqui é muito bem roteirizado. Ele tem que responder exatamente o que tá lá no script. Agora vamos adentrar um pouco mais... E é absurdo desse jeito, tá? É absurdo desse jeito, porque quanto mais absurdo que ele falar, mais viraliza e mais dá dinheiro. Na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Eu lembro desse caso. Me digam aí se vocês lembram desse caso aí, viu, gente? É um pouco antigo aqui na internet. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Vou oferecer esse trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, eu vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas, mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva, não é só sobre os trechos. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos para remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança, tanto material quanto a exposição, as críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso... Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês, viu? A gente tá aqui, né, com 10k, exatamente, especial de 10k na live de hoje. E, assim, mesmo com 10k, que não é uma audiência tão expressiva assim, a quantidade de coisas que a gente tem que ouvir aqui na internet, que a gente tem que ler, na verdade, né, na maioria das vezes aqui na internet, quando a gente trabalha com o público, gente, é inacreditável. Assim, não é todo mundo que tem psicológico pra aguentar, tá? O pessoal ataca quem trabalha aqui na internet, assim, muito pesado, tá? Muito pesado. Agora, imagina esse tipo de coisa pra criança. Mas tá aí, segue o vídeo. Foi uma coisa muito grande, tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa... Câmera mandou R$1. Ai, me derrubaram. De adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo... Criança pede pra comer terra, porra. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Ideologia mandou R$1. Me usaram tanto que criança vendendo bala se tornou motivo de inspiração. Sim, nossa, muito isso também, né? O pastor Mirim lá, que ia na igreja, falava sobre as garrafas de água que ele vendia, sobre as balinhas que ele vendia, velho, se tornou exemplo de superação. A criança vendendo bala no sinal. É impressionante. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia, então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram.
Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira e você não tem que medir, tipo, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Olha isso aí. Aí o pessoal vem dizer, não, porque a direita defende a família. Lembra o bolsonarista lá, debatendo com o Jonas Manuel? Eu sou bolsonarista e eu defendo as crianças. Olha aí a lógica do capitalismo. Se der lucro explorar sexualmente essas crianças, os caras exploram, velho. E pra direita tá tudo certo, né? Pra que a gente vai impor qualquer tipo de controle, de regulamentação sobre esse tipo de rede social? Pra quê? Se tá dando dinheiro pra galera. A galera direita lucra com esse tipo de coisa. Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxi! É um clipe. Então a Nicole compartilhou o vídeo do Felca dizendo que é a favor das crianças, mas na hora de regulamentar a internet foi contra. Pois é, né? Pois é. Da boca pra fora é muito fácil, né? É muito fácil. Gente, por que vocês acham que a direita é contra educação sexual nas escolas? Eles são tão a favor de homeschooling, né? Pra criança ficar presa, sem qualquer tipo de rede de apoio, apenas submetida ao que a família dela tá impondo pra ela. Sem ter contato com o diferente, sem ter contato com um professor que realmente pode fazer algum tipo de denúncia. É isso. Um adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Eu vou ter fome não. Eu já fui comer hoje, obrigada, negra. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Eu perdi a vida. Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Ei, gente, tá aí. Exemplos a gente tem aos montes, tá? Lembra do Bolsonaro dizendo que pintou um clima entre ele e adolescentes? Lembra do Gabriel Monteiro? Por que ele foi preso? Sabe por quê que eventualmente é muito fácil você cooptar a criançada pra esse tipo de coisa? Porque às vezes a família tá precisando de dinheiro. Em síntese, são fáceis porque elas são pobres. Quando a pessoa tá em vulnerabilidade financeira, você consegue explorar das mais diversas formas, inclusive essa daqui. Se pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Vocês vão fazer 15 quando, vocês? Primeiro de dezembro, ele faz dia 7 de janeiro. Então tu só faz 15 anos que vem. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar... A menina tá sempre seminua. O vídeo todo tá cheio de censura. Cheio. Pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É isso que eu tô vendo? É, né? É.
Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Gente, lá no Instagram tá cheio desse tipo de comentário, tá? Em vídeo de menor de idade. A galera não assiste, sei lá, por que alguém assistiria isso? Por entretenimento. É porque o corpo desses adolescentes tá exposto na internet. É por isso. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou. Assim, olha pra essa menina, gente. Pelo amor de Deus. É muito nojento, muito. Nossa, o vídeo só fica pior, viu? É isso, é condicionamento. É puro condicionamento. Você recompensa a criança se ela fizer o que o adulto tá mandando. Pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa tão. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é isso? É. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto pra um público. 17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios, com pós-operação. Nossa, gente, nossa. Aí, se uma adolescente de 17 anos quer tomar um bloqueador de puberdade, que absurdo. Nossa, que absurdo, tá sexualizando as crianças. Agora, se for pra um merda desse ganhar dinheiro em cima da menina, aí pode, né? Aí bota silicone, faz cirurgia, tá aí. Enquanto ela estava dopada, sendo filmada pro público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Vazio Existencial mandou R$1. A normalização e omissão dessas coisas é simplesmente absurda e ainda se apoiam no consentimento. Pois é. Não, aí depois vai dizer, não, mas a criança quis, né? A criança quis. A defesa do Gabriel Monteiro também, né? Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. Bota. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você tava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável.
E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número. Um dos piores casos de adulteração, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Se dá pra se dizer assim. A criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia, mais números vinha. Vazio Existencial mandou R$1. Ainda se torna mais perverso a transformação dela para um produto. Mas o problema com certeza é a escola, né? O problema é a doutrinação na escola. Tem que acabar esse negócio de mandar o menino pra escola. Tem que botar no homeschooling. Quem educa é a família. Tá aí. Mais dinheiro ela ganhava. Como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram pra vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. Pensar Meu Deus, em como... gente. O vídeo fica cada vez pior, viu? O problema é a criança que se entende como trans. Exatamente. O problema é a afirmação de gênero. Esse que é o problema, né? Esse que é o grande problema. É isso. O problema é a ideologia de gênero na escola. Esse que é o problemão. O problema é o professor de ciências que tá ensinando, sei lá, sobre camisinha na escola. Que tá ensinando pra criança como é que ela identifica um abuso. Que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que pediam para quem administrava o que quisessem desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram pra toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos. Puta merda. Nossa, se ele for entrar nessas porra de Telegram, essas porra de Discord, nossa, é muito indigesto, viu? No Telegram, com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas para essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Lembrando, né? O Telegram, né, gente? O Telegram, ele tem que continuar livre. Não tem que ter qualquer tipo de regulamentação em rede social. Pra que isso? Não, a internet é terra de ninguém. Se vai regulamentar, vai censurar a gente. Deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar muitos casos ao suicídio, comportamentos... Vazio Existencial mandou R$1. Eu moro no interior, não tem necessariamente uma ligação. E é absurdamente comum essas coisas. Quando eu morava no interior, eu era criança e era bastante comum. Quer dizer, na minha época não era tão forte esse negócio de internet, por exemplo. Mas, gente, eu já ouvi, assim, muita coisa. Eu já conheci uma menina na época, né, porque eu era criança também,
que, gente, ela tinha 13 anos e ela já tava prometida pra um dono de 50 cabeças de gado, lá onde eu morava, sabe? Né, o cara tava esperando a menina fazer 18 anos, já tinha combinado com a família que ele que ia casar com ela. E caso de abuso, assim, muito comum, tá? É assim, interior é muito comum, é só ouvir história do pessoal que mora nesses lugares, tá? Impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre o assunto. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior eu falei sobre grupos de pedófilo em Telegram e fóruns. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vê inteiro um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter para criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende... Vazio Existencial mandou R$1. E a denúncia nem sequer existe, não é algo que seria visto como imoral ou escondido. Sim, sim. E no interior tem muita essa lógica. Vocês citaram aí que parece um feudo, né? Falta o Estado, né? Então é muito subnotificado. Quanto mais pro interior você vai. Mas ele diz aqui, né? Ah, não. As redes sociais elas são claras com relação à idade que você tem que ter, né? Pra criar uma conta. Só que aí não pede comprovação de que você realmente tem a idade que você tá alegando ter. Ele mostrou aqui um print dizendo que tinha que ter 13 anos de idade pra criar uma conta numa rede social aí. Gente, isso é muito baixo. Criança de 13 anos não tem que ter conta em rede social pra interagir com um adulto. Tem isso, não tem como saber se a pessoa tá realmente dizendo que tem a idade que ela possui, né? Eu fiquei sabendo que o Felca, ele recentemente processou uns 200 perfis de Twitter, né? Que acho que estavam o quê? Estavam caluniando ele? Estavam imputando crime a ele? Alguma coisa assim, né? Gente, pra criar conta nessas merda aqui, tipo YouTube, até as porras, eu acho que tinha que ter, assim, tinha que vincular ao CPF da pessoa, sabe? Tinha que vincular. Aqui no canal eu já vi várias vezes comentários de gente que tá nitidamente cometendo crime aqui, tá? E você vai olhar, eu mencionei, vocês ficaram putos comigo quando eu falei esse tipo de coisa, tá? Mas geralmente é sempre um moleque com foto de perfil de anime. Tinha que ser muito mais fácil pra ir atrás desse pessoal. Tinha que ser muito mais fácil, tá? Mas vamos lá. De que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar... ele fala disso no final do vídeo? Tá bom. Beleza. Então seguimos. Vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. Eu fiquei sabendo que ele tinha processado uma porrada de perfil no Twitter. E muito bem feito pra esse pessoal. Vai chegar processinho em casa, o menino de 13, de 14 anos vai ter que falar com a mãe, mãe, o Felca tá me processando porque eu acusei ele no Twitter. Tipo, tinha que ser muito mais fácil. Rede social mandou R$1. Assine esse capichete aqui, diz eu você é maior de 13 anos, vai. É isso. Pois é. Não tem qualquer tipo de curadoria pra saber se a pessoa tem a idade que ela realmente tá dizendo ter, velho. Não tem, velho. Isso daí é um negócio fácil de verificar. Quando você cria conta, nessas porra que nem é considerado banco, PicPay, essas merdas assim, sabe? Os caras pedem esses documentos, velho. Tipo, tem um procedimento interno pra avaliar se você é quem tá dizendo que você é. Pra criar conta, sei lá, na Uber. Pede documentação.
pede seu CPF. Esse tipo de coisa aqui tinha que ser acoplada ao CPF da pessoa. Até pra gente conseguir processar quem tá cometendo crime nessa parada. Vamos lá. A ética e moral. Um conteúdo neutro, como, sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Pois é, aí não adianta denunciar, porque geralmente não infringe as normas da rede social, né? E quando infringe as normas da rede social, dificilmente cai o perfil. Agora, pra cair o perfil do Jones Manuel é muito fácil, né? Por exemplo, o perfil dele caiu esses dias, sendo que ele não cometeu crime nenhum, não descumpriu com regra nenhuma. E quando infringe as normas de uma rede social e o perfil realmente cai, grande bosta, é só criar outro. Cria outro perfil e tá aí. O moleque de 14 anos que tava espalhando comentário racista na rede social, por exemplo, o perfil dele cai, depois ele vai lá e cria outro, com outro perfil, com outra foto de anime. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa pra isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. É completamente inaceitável pra mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer para amanhã, nem sequer para hoje. Tem que acontecer para ontem. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos... Extrema-direita mandou R$1. E a liberdade de cometer crime? Vai calar? Virou uma ditadura. E o lucro deles vão sair no preju. O único tipo de liberdade que a direita defende é a liberdade de cometer crime, né? Mas aí vai regulamentar a rede social. E a liberdade, né? E a liberdade do pedófilo de ser pedófilo, gente? Lembra, né? Porque afinal de contas, né? Opiniões polêmicas. Eu sou mais louco que todos vocês. É isso, né? Opiniões polêmicas têm que ser dadas. Tem um vídeo até, o próprio Monark até, gente, já deu declarações sobre esse assunto aqui. Mas vamos lá. Se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos Nossa, velho, aí... Caramba, eu não sabia que isso existia, viu? Inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio... Nossa, ficou aí a função da denúncia. Eu não sabia que isso existia e estou sabendo, viu? Caramba, a gente não tá nem na metade do vídeo, viu? O quão pior esse vídeo pode ficar, gente? Doideira. Significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Child Porn, em português, pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente está lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos, olha só,
todos os comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva ou manipula a filha para ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima... Vazio existencial mandou R$1. No delírio deles, há uma dissociação da internet e da vida real, conivente. Sim. É muito absurdo, eu não sei nem comentar, gente. Não, a Calejão disse que depois desse vídeo descobriu que era ingênuo em relação às redes sociais. Assim, gente, o meu canal tem o quê? Uns 3, 4 anos de existência. Eu tô na internet bastante tempo, viu? Eu não sabia que esse tipo de coisa existia. A criança. Além de que é muito comum, pais que fazem o mesmo com as filhas comentem nos perfis de outras crianças pra atrair esses pedófilos pros perfis delas. Eu disse que era extremamente pesado e que retorce o estômago pra qualquer pessoa normal que vê isso daqui. É doentio. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Eu precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar desestruturado e os pais não são punidos. Abrem contas... Diz o Kaique, eu vejo e falo disso desde a época em que Larissa Manoela e Maísa cresciam no Instagram. Já literalmente cansei de denunciar perfis assim. Olha aí que doideira, velho. No Instagram eu já vi muito perfil esquisito fazendo esse tipo de comentário. Agora, esse negócio do link na bio, no GIF, pros caras trocar material, puta que pariu, velho. Não, gente, é a céu aberto, é ao ar livre. Mas é a liberdade de expressão, gente, é a liberdade de expressão, porra. Que coisa. Monetizam e alimentam pedófilo. Tudo errado. Não deveria ser monetizado e não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. Existe um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz para o problema, tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então eu vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários. Assim, o foda também é o efeito de divulgação, tá? Tem que tomar cuidado com o efeito de divulgação da parada. Às vezes você denuncia a parada, só que aí você acaba divulgando, né? É muito louco, né? Eventualmente, quando uma pessoa faz a denúncia dessas, publicamente assim, ela é acusada, né? O pessoal tenta diminuir, tenta atacar de todas as formas, né? Pra tentar acusar a pessoa de, na verdade, estar contribuindo com isso, quando ela tá, de fato, na verdade, denunciando a parada. Eu lembro que o Felipe Neto já denunciou um negócio bastante semelhante. E teve um influenciador aí, aqui no YouTube, que foi pra cima dele pra dizer que ele, na verdade, estava divulgando pra audiência dele, que era criança, fóruns de pedo na internet. É um influenciador bastante grande de extrema-direita. Bastante grande aqui na internet. Pois é, Felipe Neto tentou prejudicar um chan e acabou divulgando o link. Esse influenciador de extrema-direita, ele conseguiu emplacar muito essa narrativa de que a denúncia do Felipe Neto, ela não tinha valor algum porque ele cometeu o erro de divulgar o link. É quase impossível pôr luz nisso sem se propagar. Eu concordo. Mas uma vez que você tem uma pessoa fazendo uma denúncia da parada assim, né? Não me parece muito produtivo você atacar ela por uma questão de posicionamento político, dizendo que na verdade ela tá só divulgando, né? E aí, esse influenciador de direita, ele foi ovacionado nesses chans de pedofilia, porque ele se posicionou contra o Felipe Neto na época. Pois é. Sim, é claro que é direita, né? Tinha que ser. Vários e nomes, para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram, zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui. Em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte. Eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né? É isso, tá criada a conta, velho.
escolhe o nome de usuário, escolhe a senha, usa o número de celular, que pode ser o número de celular da mãe, do pai, e é isso. A criança tá ali exposta na internet para produzir conteúdo e consumir todo tipo de conteúdo também. Impressionante, velho. Ai, ai. Girl, Kid e tudo mais, e fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada, eu vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria, ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali, de humor, comédia e tudo mais, mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio, ali ele colocou até o nome do Telegram, link em bio, link em bio, link em bio, ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Assim, a Mia disse, né, não faz sentido, eles acabam usando isso como uma propaganda, entre as positivas, sendo que tá só trocando o foco da situação. Eu imagino que deve ter uma movimentação em torno do vídeo do Felca, em torno da denúncia que o Felca tá fazendo, para trocar o foco também da parada. Porque no caso da denúncia do Felipe Neto foi a mesma coisa. Foi exatamente a mesma coisa. Utilizaram a denúncia dele para trocar o foco, para começar a atacar ele. E a galera do Chan de pedofilia adorou que trocaram o foco na parada. Adorou. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca mesmo, olha. Link em bio, todos os comentários, você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí quando você entra no Instagram, quando aparece link em bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Ideologia mandou R$1. Em uma das minhas atuações, me usam para individualizar o processo. Retiram a questão da sociedade. Que é tão difícil para a plataforma buscar esse conteúdo, entender o que está acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio. A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam, né? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que está acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Compartilhe o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio, outros homens adultos, trade, troca, link em bio. Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada. Acontece no Instagram. Na Surface Web. É uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E é essa preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente, seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja essas crianças. Isso tá acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste, para mostrar aqui para vocês. Uma conta do zero. E todos os conteúdos são assim, meu Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente, ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar, não vou brincar não, cara. Não vou brincar com vocês não, dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou só pode ser uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Drag. E elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público formado por pedófilos, existe um público interessado, e deles começam, os pais mesmos, os responsáveis, começam a mostrar mais dessas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem
o acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que tá no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja os seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhum... Vazio Existencial mandou R$1. No final das contas, as próprias plataformas se isentam da questão, falando que não é possível e com... O problema é que gera muito lucro. É exatamente o que Juliana disse. Que o Instagram vai perder dinheiro se acabar com isso. É de caso pensado a parada. Não é um erro no algoritmo que esse tipo de coisa aconteça. O algoritmo trabalha dessa forma. Como disse o Felca aqui, né? A recomendação do algoritmo não é um vídeo de praia, porque ele viu a menina dançando na praia. Não, é um vídeo de outra menor de idade. Vamos lá. Uma forma, na realidade, criança é pra estar brincando, não pra estar mexendo com a internet, não pra estar produzindo conteúdo, não pra estar se formando uma imagem pública. Ela é pra estar brincando, se desenvolvendo, não produzindo conteúdo, nem que não seja um conteúdo desse teor, não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos e rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo pra entregar esse tipo de conteúdo. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança... Que qualidade de produção, hein? Pô, parabéns. Quando teve essa proposta na Câmara teve um lobby fudido. As plataformas impulsionaram conteúdo contra. A criança, ela tá em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência, que a gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar... Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança, a gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto.
E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco até ela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde deles. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Acreditando nisso, é isso que eu tô vendo? Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ei! Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura de fato de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela vai falar, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara, porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali
como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro passou a ser inseguro, né? E você não teve esse reconhecimento, demorou às vezes anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato, né? Então é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável. Especialmente... Gente, sim, o assunto é muito pesado. Que vídeo responsável, hein? Tô achando a abordagem da especialista aqui muito, muito boa. Diz a Mia que ainda mais quando esse adulto usa certos termos, fica mais difícil de se associar com o abuso. Tem toda essa questão que ela tá dizendo aqui, né? Quando é mais próximo da criança, quando é um familiar e tal. Eu já vi uma influenciadora de direita aqui na internet, é a influenciadora cabelo colorido. Ela falando desse assunto, gente, isso é gimo de verdade, viu? É gimo pesado. A liberal do MBL de cabelo colorido falando sobre esse assunto no podcast. É inacreditável. Sim, é importante. O assunto é pesado, mas é importante. Assim, na minha atuação profissional, eu ainda não entrei em contato com esse tipo de coisa. Assim, eu conheço profissionais da mesma área que eu, biólogo mesmo, trabalhando em laboratório, sabe? Esse profissional que trabalhava em hospital, ele me relatou que ele teve que denunciar porque ele encontrou no exame de urina de uma criança evidências de abuso. E no caso, ele encontrou espermatozoide no exame de urina de uma criança. Enfim, é muito chocante. Eu, sinceramente, acho que falta bastante preparo nas graduações pra gente, em caso a gente entrar em contato com alguma coisa desse tipo. Porque é bastante comum de professor ter que denunciar esse tipo de coisa e também profissionais de saúde. Vamos lá, vamos continuar ouvindo o especialista. Porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família, que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. E deveria. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim, Fel. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular. Os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar... Mas o problema, gente, é a escola. Que não deixa os meninos usar o celular durante a aula e durante o recreio. Gente, a quantidade de influenciador adulto que capitalizou em cima de criticar essa medida, que restringia o uso de celulares em escolas, é um negócio de louco. Já é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X-idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé, que tem tudo, está sendo exposto a tudo. Não está seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo? O PCO criticou essa medida do uso de celular em escolas? Não me diga, né? Medo de restringir. De cara, eu diria que pode ser tarde demais. Depois.
Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. Então, acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu o conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso, eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira Esse negócio do pedófilo conversar com a criança na internet, se vocês querem a menção de um caso pesadíssimo sobre isso, pesquisem sobre o caso da Enésima Sala. É a esse nível que pode chegar esse tipo de coisa. Um adulto, com certeza, com um selfie muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor. Maido Karl Marx mandou E aí R$1. Iago já fumou nessa live? Já. Nessa live em específico, puta merda, é uma live com muito cigarro, viu? Tem que ter muito cigarro pra aguentar. Várias habilidades de construção, ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda assim, protetor, que vai proteger ela. Não, ela tá 100% de fora para dentro. E criança pede limite. Não dá pra gente pensar que a criança vai, enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidade de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade e não de uma consciência estruturada de ser. Mas é isso. O plano da direita para pedagogia, o plano da direita para as crianças é esse, é a criação de adultos completamente fragilizados. É de forma que fique mais fácil explorar essas pessoas, tanto financeiramente quanto sexualmente, no futuro. É por isso que o pessoal de direita inventa esse negócio de escola sem partido, porque não pode ensinar os meninos na sala de aula, porque tem que ter o homeschooling, que o menino não pode nem sair de casa. O problema da doutrinação, criar adulto fragilizado. Sim, se é fragilizado, é mais fácil de manipular e explorar, com toda certeza. Porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar, né? São fáceis, porque elas são pobres. Né? Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Quando a pessoa é pobre, quando a pessoa é fragilizada, a pessoa fica realmente mais fácil. Mas vamos lá. Selfie de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém soube, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo? Ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram. E sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar, de ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma. CF88 IECA mandou R$1. Sudoeste foi passado a reconhecer como indivíduos portadores de direito e não como propriedade em 90. Reset. Não sabia disso não. Mas perguntaram aqui se a live era ao vivo ou se era gravada. A live com toda certeza é gravada. Mas segue, vamos lá.
uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor. Mas Gales nunca vai... mandou R$1. Inclusive muitos grupos masculinistas se valem dessa fragilidade na internet e se aproveitam disso. Sim. Eu lembro da entrevista que o Mamãe Falei deu no Redcast, entrevista num podcast masculinista, né? No podcast do comprimido de cor avermelhada, que eu não posso mencionar para não cair o vídeo. E aí eles estavam discutindo sobre os áudios, né? Do Mamãe Falei e tal, da questão de serem fáceis porque são pobres. Aí sabe o que o host do podcast falou pra ele? Mas isso é a vida, não é? Ou seja, tá aí, masculinista, grupo de masculinista, eles ensinam os homens na internet que eles têm sim que se aproveitar de situações de fragilidade. Para buscar ajuda. É muito comum quando a criança ou a pessoa mesmo é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança ou para um adolescente ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância que sente vergonha, às vezes nunca falou para ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado? Qual recado ou qual conselho você daria para esse indivíduo? Eu acho que são dois movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar, para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Obrigado eu por ter agradeço. vindo. Muito bom, obrigada. Parabéns, hein? Gente, salva de palmas aí no chat pra doutora, viu? Nossa, mandou bem demais, tá doido? Pra doutora. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está à ciência da polícia e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre é denunciar de forma gratuita e anônima 24 horas. Até a próxima. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Baia para apurar possíveis explorações de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camininha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação... Ex mandou R$1. Berram ser a favor da família são omissos que a maior parte vem de familiares. Sim. Vale ressaltar isso. A maior parte dos abusos, eles realmente vêm de pessoas próximas à criança, né? No caso, familiares. É esse tipo de família que a direita defende. Esse tipo. Até o momento dessa gravação continua em aberto, com aparentemente mais pessoas da família envolvidas no caso. Mas não tem sido feito muita coisa. Agora, eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando. Meus sentimentos. Essa parte pra frente do vídeo não é importante, você pode pular. É algo que tange uma questão individual minha. Enquanto eu tava construindo o esqueleto desse vídeo, eu segui no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, pra fazer mapeamento de novos conteúdos. E nesse interim, uma menina postou no Twitter que eu seguia
e inventou que eu curtia todos os vídeos, colocando como se eu endossasse o conteúdo, que na ocasião foi da Caroline Dreher. O print de prova que ela fez, que o Felca curtia todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura difamação. Eu afirmei que era para um vídeo e ela pagou a sua conta do Twitter. Essa menina tá aqui na minha mão. Ela foi processada e o Twitter já quebrou o sigilo. O perfil do Twitter virou nome e CPF, nesse caso uma menor de idade. Mais de 200 pessoas foram processadas por acusação de mesmo teor. E é a primeira vez que eu processo acusação contra minha pessoa na internet. A motivação foram duas. O primeiro é que eu me envolvo de forma emocional com o tema. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram vítimas de abuso sexual e eu tenho um completo asco por esse crime. Na minha concepção, é um dos crimes mais hediondos que existem. E a segunda motivação é que a única pessoa que ganha quando a palavra pedofilia é vulgarizada é o próprio pedófilo. Afinal, se todas as ovelhas são como lobos, os verdadeiros lobos se infiltram no rebanho. Todo o valor que eu ganhar dos processos vão ser doados para instituições de caridade, eu não quero ganhar dinheiro com isso. E se você... Não, tá certíssimo, é isso. Tem que ser nome e tem que ser CPF. Ou seja, pra galera não cometer crime na internet e ficar impune desse jeito. Tá aí a parte do processo. Aí ele tá falando que vai doar pra instituição de caridade, eu entendo. Na internet, tem que realmente passar, é uma questão de imagem. Se vai doar, se não vai doar pra instituição de caridade. Mas tá aí. Você que está assistindo esse vídeo foi um dos processados, você tem a opção de doar R$250 para uma das instituições aqui embaixo e enviar no e-mail do final da descrição o comprovante. Com pedir desculpas na rede social que você acusou, que eu vou remover o processo. Em breve, mais pessoas deixarão de ser usernames. É isso, questão de imagem, remove o processo e fizer a doação para instituição de caridade. Quando se tem uma audiência mais expressiva, tem que fazer essas coisas mesmo. A denúncia é útil, o vídeo é muito bom também. Tá aí, difamação é crime, gente. A galera esquece disso aqui na internet, esquece. E se tornarão nomes. Muito bom o vídeo. Me disseram para não fazer corte dessa parte sobre o H. Quem que é o H mesmo? Porque ele derruba vídeo. Então a gente vai ficando por aqui. Se inscreva, deixe seu like e é claro, desse comentário também. Chega. O tal do H é o Ítalo Santos. Se ele tentar derrubar o vídeo, aí eu faço mais vídeo a respeito. Ele derrubou um vídeo do canal do Ismael, por isso vocês estão dizendo pra eu não postar a parte dele. Saquei. Se eu receber strike dele, eu vou capitalizar mais ainda em cima da situação. E vai virar efeito strike. O meu canal até o momento não recebeu nenhum strike, então você pode receber 3, se eu não me engano. Então, no caso, eu tenho reservado, caso ele dê.